Ouvir a voz do Senhor, hein? Quem aqui precisa de ouvir a voz de Deus? Eu preciso também. Então, pastor Carlos, Deus te use. Cadê o rapaz do teclado? Vamos lá, Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Alegria enorme em poder voltar aqui a Patrocínio, estar com o Wallace, com a Flávia, com a família, sempre é renovador, é alegre, e conforme ele disse, já de alguns anos somos amigos, e por misericórdia do Senhor, o Senhor o chamou, o vocacionou ao sagrado ministério, e tem aqui servido aos irmãos. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Nessa primeira noite que estaremos com vocês, eu gostaria de falar com vocês no primeiro livro de Reis, no capítulo 1. Texto conhecido de alguns da igreja, provavelmente, mas que vai tratar do fim da existência de um homem conhecido de todos os amantes da Escritura. A Escritura, a Bíblia, ela é um livro que por si só é a voz de Deus ao nosso coração. Lamentavelmente, a Escritura tem sido deixada de lado no lar de muitos dos filhos de Deus. Eu costumo dizer que a Escritura, ela é uma carta de amor da parte de Deus direcionada a nós. Também é sabido dos irmãos que na história da igreja, um homem disse certa feita que a Bíblia, essa Bíblia aí que você tem em mãos, ou talvez através de um tablet, de um celular, ela é como um leão que está solto. Imagine comigo, um leão solto. Quem disse essa frase foi um dos reformadores no século XVI, que a Bíblia, ela é como um leão solto. Aí eu pergunto para você, o que faríamos se hoje, de repente, entrasse pela porta desse salão, pela porta desse templo, um leão? Penso, não teria escapatória para nós. Fatalmente, se você encontrar um leão numa mata fechada e você estiver de frente com ele, ele vai lhe devorar. Mas muitos de nós vamos para a Bíblia como vamos a um zoológico. E esse leão está ali, naquela jaula, preso, está naquele ambiente domado, domesticado, e ali a gente acha bonito. A gente quer ouvir o barulho do leão. A gente quer ouvir o rugido do leão. A gente quer tirar foto com o leão. Só que esse leão está aprisionado. Mas nós não queremos tocar naquele leão jamais, se tivéssemos a oportunidade, porque sabemos como ele é feroz. Assim, eu oriento a você, leia a Bíblia como esse leão indomável, como essa palavra que vai de encontro ao meu e ao teu coração, que segundo mesmo em Hebreus capítulo 4, o autor daquele livro disse que a Bíblia ela é viva, ela é eficaz, ela penetra a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos, os intentos do meu e do teu coração. E assim a Bíblia cumpre o seu papel, que sempre é não te fazer um homem intelectual, não te fazer um homem sabedor dos mistérios de Deus, mas acima de tudo, a Bíblia, ela é o livro que te direciona a Cristo, Cristo Jesus. Se lermos a Bíblia e observarmos que ela é um livro de história somente, vamos erradamente começar a ler. Mas a Bíblia, ela é o livro que te conduz a Cristo. Mas ao mesmo tempo que ela exalta a pessoa de Cristo, essa Bíblia expõe o homem. Esse homem que ela diz que é mau, que é depravado. Esse homem que a Bíblia diz que tem um coração duvidoso.
Esse homem que a Bíblia diz que ele é de ânimo dobre. Esse ânimo que dobre muitas das vezes o conduz a dramas terríveis. Esse homem que sem Cristo, ele é o próprio desespero. E assim, nós um dia fomos achados por Cristo. Há quem está dentro desse templo que ainda não foi encontrado por Cristo. Está tentando, mas ainda não foi encontrado por Cristo. Quem sabe essa noite, Cristo te encontre aqui, encontre na sede do seu coração, na lágrima do seu olhar, no desejo mais íntimo da tua vida, e te dê uma profunda experiência transformadora e viva com Ele. E a Bíblia, como eu disse aos irmãos, em primeiro livro de Reis, onde eu quero hoje me situar com vocês, no capítulo 1, todos os irmãos, se você pudesse colocar de pé, vamos nos colocar de pé, primeiro livro de Reis, muito mais um fator pedagógico, já sentamos, então vamos nos colocar de pé para ler os 10 primeiros versículos dessa passagem. Diz assim a Bíblia, e eu peço que todos acompanhem, se existir alguém próximo de ti que está sem uma Bíblia, que você o convide a ler contigo. Diz assim a palavra: sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei, tenha cuidado dele e que durma nos seus braços, para que o rei, o nosso senhor, se aqueça. Procuraram ali então, por todo Israel, uma jovem formosa, e acharam uma mulher chamada Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Diz o texto que a jovem era sobremaneira formosa. Diz o texto que ela cuidava do rei e o servia. Porém, o rei não teve relação com ela, não a possuiu. Então, enquanto no palácio isso acontece, você lê o verso 5, e nas ruas daquela cidade, o que acontece? Adonias, filho de Agite, filho também de Davi, meus irmãos, ele se exaltou e começou então a dizer em alto e bom som: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. Esse Adonias, jamais o seu pai o contrariou, dizendo a ele: por que procedes assim? Além disso, ele tinha uma aparência muito bonita, muito formosa, e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o o ajudavam. Porém, Zadoque o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois, animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Coloque a mão no seu coração. Pai Santo, essa é a tua palavra. A palavra, como disse, esse leão solto entre nós. Esse leão solto que nos devora. Esse leão solto, Pai, onde não há escapatória para nós, como somos expostos a ela. Muda a nossa vida. Muda a nossa sorte, revela, Pai, mais um pouquinho da sua palavra e dos seus atributos a nós, e que ao voltarmos nessa noite para os nossos lares, possamos voltar dizendo: como foi bom ter ouvido a palavra que veio diretamente do Senhor para o nosso coração. Esse é o nosso desejo, Pai Santo, e lançamo-nos aos teus pés, como Maria, deixando de lado toda a agitação, como Marta, e queremos muito, muito que o teu Espírito tenha livre curso entre nós, em nome de Jesus.
Amém. Tome o seu lugar e diz a palavra de maneira bem rápida e objetiva que um homem chamado Davi está velho. A primeira coisa que destacamos, quem é Davi? Davi, se você quiser acompanhar a sua história, você terá que ler o segundo livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel e também um livro que se encontra no meio da Bíblia, chamado Salmos. E no livro de Salmos, você tem muitos deles foram escritos, foram ditados, foram narrados por Davi. Sabemos que Davi, ele era um homem que amava o Senhor. Ele amava a Deus de tal maneira que ele começou a compor canções na sua vida. E muitas dessas canções foram escritas. E hoje, já se passaram muitos anos. E ele que veio daquela cultura hebreia, nós aqui no Ocidente, que éramos de origem gentílica, podemos ler os Salmos e nos alegrar em ver o retrato da minha alma, da sua alma, na vida desse homem chamado Davi. Esse Davi diz da sua história de nascimento. Esse Davi no livro de Salmos fala de sua experiência familiar. Ele diz antes do período do trono, da perseguição que ele teve para com um homem chamado Saul. E ele também relata das experiências que ele teve com o sagrado, que ele teve com Deus. Muitas delas distante do ambiente coletivo, mas na simplicidade do campo, na simplicidade das estrelas, na simplicidade do homem que cuida de ovelhas, que é um pastor de ovelhas e que tem cheiro de ovelha. Esse homem está ali, muitas vezes sendo impulsionado a cantar. Tocava harpa, era um harpista, e diz a palavra que ele também, certa feita, surge um urso, e a Bíblia diz que ele se levantou e matou esse urso de maneira milagrosa. Diz a Escritura que ele matou também um leão, veja bem. Mas tudo mudou na sua vida, quando ainda na sua juventude, um homem chamado Golias aparece afrontando o exército do seu povo. E você sabe muito bem que Davi leva comida para os seus irmãos, e numa dessas idas ele observa a afronta que está sendo feita ao Deus dos seus familiares, ao seu Deus. E ele se dispõe como jovem, como amante do Senhor, a enfrentar aquele gigante. Ele deixou registrado para mim e para ti, na escrita de Samuel, que naquele dia de embate com o gigante, ele disse a esse Golias que tão certo como vive o Senhor, ele podia vir com espadas e porretes, mas contudo ele, Davi, iria enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos exércitos. Querido, olha que boa notícia. A tua luta não é a tua luta somente. Ela é uma luta que Deus toma parte nela. A tua luta, a tua adversidade, os gigantes que se levanta, não é simplesmente para lhe afrontar, mas para te fazer também um homem de profundas experiências com o sagrado, com Deus, com o Deus vivo. Então, relaxe, descanse, porque a luta no trabalho, a luta na escola, a luta na família, não é para te fazer pior, mas é para te fazer um homem que aprendeu no caminho do Senhor. E nós podemos glorificar a Ele sempre por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Veja bem, parando aqui nesse ponto, quando nós olhamos para um outro homem que enfrentou muitos gigantes, esse homem chama Paulo. Paulo enfrentou alguns gigantes, mas os gigantes que ele enfrentou não eram como de Golias, gigantes externos, foram gigantes internos. Certa vez ele escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 1, no versículo 8, que a luta que sobreveio a ele e alguns cooperadores na Ásia foi a ponto dele, Paulo, se desesperar da própria vida. Veja bem o que é isso, irmãos.
Uma palavra que ele deixa registrada a ponto de desespero de vida. E na mesma carta, ele vai colocando as suas intimidades, que amava aqueles irmãos, que muitas das vezes escreveu para esses irmãos com lágrimas nos olhos, que por sua vez, quanto mais ele dava amor, menos amado era. Quanto mais ele se dedicava, menos dedicação a sua pessoa tinha. E aí também é registrado que ele vai até Filipos. Filipos para Paulo, uma igreja que nasceu sob os seus cuidados. E Paulo agora está preso. Essa Filipos que ele um dia esteve ali presente com Timóteo. E agora ele está preso, guardado por uma guarda chamada guarda pretoriana. E ali está Paulo, aprisionado. Mas a palavra nunca está presa, jamais está presa. Guarde isso, meu irmão. Você pode estar preso, você pode ter gigante, mas a palavra de Deus, ela é livre. E Paulo entendeu isso. Porque a palavra de Deus, ela não é um livro. A palavra de Deus, ela deve habitar em mim, em ti, de maneira rica. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, de maneira que o meu falar, o meu pensar, o meu agir é totalmente dominado pela palavra e pelo espírito da palavra. Vivemos uma sociedade que tem um livro para o jovem, que tem um livro para o adolescente, que tem um livro para a mulher, que tem um livro para o homem, que tem um livro para o obreiro, mas estamos vivendo um tempo de carência da palavra. E essa palavra, que não é algemada, que não é presa, essa palavra mostrou para Paulo, de maneira linda, que ele podia aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Diga comigo assim: aprendendo a viver contente. Pense comigo, a começar no meu coração, eu creio que você também passa pelos mesmos dilemas, e aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Se fôssemos crentes em Jesus, que simplesmente confessou a Cristo, já aprendeu. Não. É um processo diário. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E quando ele diz isso à igreja de Filipos, escrevendo para esses irmãos, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, o apóstolo Paulo também disse assim: tanto sei estar abatido, humilhado, como também sei ser honrado. Aqui então poderíamos colocar abatimento, sei ser humilhado e sei ser honrado. Mas ele disse no início: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 7 anos da Igreja Batista Ágape. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos tomar esses 7 anos. 7 anos aonde vocês estão aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Agora, muitos que estão aqui sabem muito bem, e se nós abrirmos o coração confessando aqui nessa noite, como é difícil aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Porque diante da humilhação que sofremos, a maioria de nós, por falta da palavra e não do livro, nós nos deprimimos, nos desanimamos, desistimos, porque a humilhação faz com o homem isso, ela leva ele para a depressão. Mas Paulo diz assim: tanto sei estar honrado, porque a mesma doença que deprime é a mesma doença que faz o homem ficar soberbo. A gente tem um preconceito para com o deprimido. A gente diz que isso é demônio, a gente exclui, a gente sempre diz assim: mas por que ele está assim? Mas a gente tem uma paciência com gente soberba. A gente acha interessante o soberbo. A gente acha o soberbo intelectual, o soberbo financeiro, aquele homem que diz como Adonias: eu reinarei.
que Deus está hoje, em todo o tempo, mostrando para nós pela palavra que a mesma enfermidade que o deprime por causa da humilhação, é a mesma enfermidade também quando é honrado e que gera a manifestação da soberba no nosso coração. Mas, irmãos, aprendi a viver contente. Sendo o rei Davi velho, entrado em dias, o homem Davi, o rei Davi, que o gigante caiu e ele se tornou um vencedor. Ele termina o capítulo 24 de 2 Samuel fazendo algo lindo, edificando altar, holocausto, adorando, tendo um culto a Deus, igreja. Só que coisa interessante, o último capítulo de Samuel, do segundo livro de Samuel, termina então com Davi adorando, com Davi edificando altar, com tendo holocausto, com tendo um culto a Deus. Porém, quando você vira a página, você vê que o Davi está velho e entrando em dias, e ele é um velho envolvido com roupas reais, com o melhor cobertor, com o melhor edredom, porém, aquilo não surte efeito na vida física dele e ele não consegue se aquecer. Detalhe, existem cenas espirituais maravilhosas, como a de Davi adorando na eira de Araúna, porém vazia de significado, e explico. Você, quando olha Davi adorando a Deus, você fica empolgado, mas em todo o capítulo 24 você só vai ter lá a palavra servos e servos de Davi. Não há ao lado de Davi um filho, uma esposa, alguém da sua família. Porque apesar de rei, apesar de uma história de vitória, apesar de um homem colocado numa posição de honra, é um homem que está chegando no final do seu viver, solitário, sozinho no quesito família. E o Senhor deseja muito que tu sejas feliz, que tu seja próspero, que tu tenhas uma vida espiritual maravilhosa, mas espera um pouquinho, ele não quer que você chegue lá sozinho. Ele quer que você chegue lá com a sua esposa. Ele quer que você chegue lá com os seus filhos. Ele quer que você chegue lá com gente da sua parentela que ele lhe deu para cuidar. E o Davi está precisando que traga uma jovem bonita, segundo os servos do rei, porque o homem foi muito viril no passado, foi um homem muito ativo, e isso de alguma forma o humilha, porque Davi está com quantos anos, pastor? Ele está com 70 anos, 70 anos de idade, e diz a Escritura que o seu fim está chegando. E o que isso nos fala? Quando lemos o primeiro livro de Reis, nós vemos um Deus que nunca deixa de amar o seu povo, mas também de amar responsavelmente esse povo. E eu deixo aos irmãos a primeira verdade que o Senhor colocou no meu coração para essa noite festiva. Primeira delas: quando a nossa força se for, será um grande conforto nós lembrarmos que nós usamos bem e para o bem. Porque a força de todos que estão dentro desse templo, hoje é uma, dentro de uma hora vai ser outra, amanhã será outra. A nossa força está indo. Provavelmente você já não consegue fazer determinadas coisas que antes fazia, com exceção dos adolescentes e dos jovens. Mas tem aqui também uma mensagem para eles, que todos estamos aqui de passagem. Um dia Davi foi jovem, como eu disse. Um dia ele derrubou gigantes. Um dia ele foi um jovem ativo na casa do seu pai. Um dia ele serviu para cuidar dos seus irmãos. Mas isso tudo passou durante a juventude, tocando harpa, compondo canções. Mas agora o seu fim está chegando, apesar do reinado, apesar do poderio, apesar da força diante dos de fora. Mas o fim está chegando. E ao olhar para a sua vida no leito acamado, ali no palácio, nós entendemos que a força dele está indo embora. E ele pode lembrar da juventude dele. E olhando muito
muitas coisas que ele usou bem, mas muita coisa que ele usou mal. Inclusive a sua vida no aspecto da vida sexualidade, do sexo, com o seu olhar impuro e os seus desejos tão lascivos e latentes à natureza caída do homem. E aí, meu irmão, a gente observa que existem cenas maravilhosas, mas são vazias. Diga para quem está do seu lado assim, ó, tem cena linda, mas é vazia. Olha para cá e caminhe comigo. Uma vez no palácio, Davi chegou no trono, venceu o gigante, e ele está no palácio quando devia estar na guerra. Aparentemente é tudo que o homem quer, é o poder, é o trono. Mas ele chegou lá. E agora ele está dentro do vazio do seu coração, tramando a morte de um homem chamado Urias. E assim ele quer se deitar com uma mulher desse homem chamado Urias, a Batseba. E diz a escritura que ele comete ali um ato de carnalidade. Mas ele também escreveu um salmo depois disso. Que foi o Salmo 39, verso 4 e 6, não precisa abrir. Onde ele disse assim, Senhor, ó Senhor, dá-me a conhecer, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim. Dá-me a conhecer. Será que nós já oramos pedindo a Deus, Senhor, me faz conhecer meu coração, minha vida. Me faz conhecer minha vida, meu coração enganoso. Me faz conhecer, Senhor, o porquê que eu fico tão irado de vez em quando. Saio de um culto como esse, vou embora para casa, tudo lindo, mas de repente chego em casa e tenho que conviver com aquele marido incrédulo, com aquela esposa que ainda não se rendeu ao Senhor, e eu sempre acho que o problema é dele, que o problema é dela. Senhor, me dá a conhecer a mim mesmo. Porque, meu irmão, como eu disse que há cenas lindas, mas vazias, tem cenas que a gente acha que é vazia, mas é linda. Exemplo, talvez tenha aqui dentro alguma mulher que está grávida, que a gente já se acostumou tanto com isso, mas sempre quando você olhar uma mulher grávida, saiba que ali há algo que realmente foi gerado naquela vida, gerado naquele coração. A gente não está vendo, mas tem vida ali dentro, tem algo que dentro de 9 meses, com a graça e a oportunidade de Deus e o desígnio de Deus, chegará para alegrar o lar. E isso é motivo de quê? De alegrar o nosso coração. Só que quando nós olhamos para Jesus Cristo, nos 3 anos de ministério, ele de repente foi poucas vezes no templo, poucas vezes, porque lá ele não era aceito, rejeitado no templo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele não falava minha casa, meu templo. Uma vez ele virou para os judeus e falou assim para eles, ó, a vossa casa vai ficar deserta. Porque a casa de vocês está edificada sobre essas pedras bonitas e suntuosas, que no ano 70 veio por terra, como ele disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, e aquilo tudo foi varrido com o imperador Nero. E ele sabia que dentro daquela pomposidade preparada para o Messias, ele sabia que ali dentro tinha muita pompa, mas vazia. A gente olha para Jesus falando para Pedro, Pedro, eu vi você lá fora agora, Pedro. Você estava falando para o pessoal que eu pago imposto, Pedro. Ô Pedro, agora você vai fazer o seguinte, vai pescar, Pedro. Aí o Pedro vai. Ele não vai com rede, ele provavelmente foi com uma vara, e ali ele vai e começa a pescar, vem um, vem outro, vem 2, vem 3, nada. Até que teria que vir para Pedro um peixinho com um estáter dentro, com um dinheiro dentro. Imagina, meu irmão, o Senhor falar para você, vai para o mar, vai para o rio. Tem muito pescador aqui que eu sei que o povo aqui gosta. Aí você tem que ir para o rio. E de repente ele fala para você, agora você vai pescar alguma coisa de valor dentro desse peixe. Aí a gente pensa, o valor está no peixe? O valor está na pesca? Não, meu irmão, o valor estava dentro do peixe.
A Bíblia fala do vaso. O vaso é de barro, mas o que há de valor dentro desse vaso de barro é o tesouro que habita dentro dele. Meu irmão, essa igreja, pastor Wallace, linda, maravilhosa, templo maravilhoso, mas sabe o que eu tenho certeza que ele crê? O que há de mais bonito aqui dentro é a vida de cada um de vocês aqui, ó, que o Espírito Santo habita. Aleluia! E o Espírito do Senhor aí em você, ele faz o que ele quiser, o que ele aprouver. Porque aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus está no barquinho, aí ele está dentro do barco. O que há de valor naquele barco? É o preço do barco, é a estrutura do barco? Não, só tem valor aquele barco porque tem Jesus. Aquele barco sem Jesus, ele vai entrar água, vai afundar, vai deteriorar e vai acabar tudo. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus, essa não passará não, meu irmão. Essa palavra não vai passar. E eu creio que por isso nós estamos aqui. Louvado seja o nosso Senhor. Então, quando a tua força se for, será um grande conforto. Você lembrar, olhar para o passado e falar assim: eu usei bem e para o bem. Na minha história não vai ter gente que foi ferida. Eu vou poder dormir tranquilo que eu usei bem. Eu não quero assassinar ninguém por causa da minha carnalidade. Eu quero usar bem a minha vida e as minhas forças. Agora, queridos irmãos, a segunda lição que esse texto nos dá é o despertamento que precisamos hoje voltar para casa acerca da nossa tolice e da nossa fragilidade. Explico. Olhe para cá, você está vendo aqui os pastores, 5 pastores, 5 homens de Deus, por misericórdia de Deus, servindo os irmãos. Agora, somado a cada um que está aqui, todos nós somos frágeis e temos uma luta com Adão, porque nascemos de Adão. E em Adão, não há escapatória para nenhum de nós. E quando eu falo despertar da nossa fragilidade, é porque a fragilidade do texto está residindo na vida do Davi acamado. E aí, a tolice é qual? Vamos arranjar uma mulher bonita para o Davi. A jovem diz o texto que é sobremaneira bonita. A jovem diz o texto que ela é formosa. A jovem diz o texto que ela é serva, ela cuida do rei. Porém o rei, mesmo que aqui queira, não a possui. É o homem em Adão tentando dar um jeito. É o homem em Adão tentando dar um jeitinho. É o homem em Adão tentando dar um tempo ou um paliativo para alegrar o coração do homem que está morrendo. É receitar núpcias quando o homem está precisando ser alertado do funeral que está chegando. Muitos de nós, infelizmente, se estivéssemos no lugar de Davi, nossos olhos iriam e tolamente iríamos ver: olha, estão me receitando núpcias para alguém que sou eu, que deveria estar sendo preparado para o funeral. Falando para ele que ele é realmente um homem frágil. E aí eu alerto aos irmãos, porque patrocínio, 90 e poucos mil habitantes. Pense comigo, nós temos um desafio missionário tamanho. Desafio missionário na nossa rua, na nossa escola, na faculdade, no trabalho, no colega de trabalho, no ambiente da rua onde você está. E esse desafio passa por você entender que é começar de ti as mesmas fragilidades que você tem, esse alvo do amor de Deus também tem. Mas a sociedade aí fora clama por uma igreja evangélica menos parecida com Adonias, menos querendo ocupar o trono que já está ocupado por Deus em Cristo. E aí o que nós aprendemos? Temos prata, ouro, mas não temos hoje a simplicidade do nome de Cristo levado a sério e na prática, meus irmãos. E nós vemos uma sociedade que, pasmem o que eu vou dizer a vocês,
que está sendo solapada pelo alcoolismo. No ano passado, 313 mil pessoas foram internadas com alcoolismo na faixa dos 13 aos 17 anos de idade. Pasme você, é o homem Adão tentando alegrar o homem. É o homem Adão tentando achar que na cerveja, que no álcool, que na bebida, que no excesso dessa bebida, ele vai encontrar paz, ele vai encontrar descanso, ele vai ter um paliativo para o outro dia. Pasmem vocês, só nos últimos 2 anos, 700 mil meninas grávidas na adolescência. 700 mil meninas grávidas na adolescência, englobando tudo isso dentro das filas da saúde pública, do SUS. E muitas das vezes, porque a mensagem, não a palavra, mas a mensagem que estamos hoje pregando, visa o destruir os irmãos, visa o não edificar e não preparar essa igreja mais cair, essa igreja mais para fora, essa igreja mais para olhar para aquele que está ao lado, esse outro que está perdido e que Deus nos incumbiu, como cantamos, de ser um mensageiro e um pregador do evangelho. Não só esses homens, mas cada um de nós. E assim, tiramos dos nossos púlpitos a mensagem da simplicidade com relação, jovem, se prepare para o casamento. Não ouvimos mais que a menina adolescente, que a jovem deve guardar e conservar-se pura e casar-se realmente virgem. Nos acostumamos como pais, por causa do medo daquilo que chamamos de mundo, a aceitar muitas das vezes os namoros, às vezes colocados em julgo desigual, de maneira que nem orientamos. E aí, temos que ouvir, Folha de São Paulo, mês passado, gastos com carnaval em São Paulo, 33 milhões, gastos com carnaval no Rio de Janeiro, 37 milhões, saindo de onde? Saindo das contas do cofre público. É o homem em Adão, tentando dar jeito, é os servos de Davi, tentando dar um jeitinho para aquecer o homem Davi. Ah, meus irmãos, e isso gerou o quê? Que enquanto aquele palácio está vivendo esse drama, lá na rua o Adonias não está nem indo aconselhar com o pai. Ele disse, eu reinarei. E além de reinar, eu vou providenciar agora uma grande caravana, uma grande festa. Imagine comigo você se estivesse ali, na rua passando, e de repente vem carros, que naquele tempo não são os veículos de hoje, mas ele providenciou cavaleiros, 50 homens, uma comitiva correndo na frente dele, e o Adonias está sendo aclamado como rei. E aí abre um parênteses para aquele homem que está lá no palácio acamado, a escritura diz assim, no verso de número 6, nunca o seu pai o contrariou. Com todo amor aos pais que aqui estão, pai que não contraria filho e filha não está cumprindo a sua missão. Vamos aplaudir, irmãos. Pai que não contraria filho não está cumprindo a sua missão. E é uma batalha. E quando eu digo contrariar, é porque o meu filho, a minha filha, tem uma vontade que é anti-reino, como eu tenho também. E nós pecamos em não falar para eles quem nós fomos, quem realmente estivemos e quem um dia nós servimos. Eles hoje conhecem quem você é, mas poucos falaram quem você foi. E aí, eles têm muitos privilégios que você não teve. E o pai e a mãe, que não contraria, que não diz não, por que procedes assim? Ele é bonito, ele nasceu depois desse rebelde Absalão. Ele não contraria, ele está realmente fazendo algo perigosíssimo, que nada mais é do que entregar o filho para o caminho da prepotência e da ambição.
Os nossos filhos são preciosos. Seu filho é precioso, a sua filha é preciosa. E o Senhor não te deu eles para que eles se percam, mas para que através da sua vida, da vida da sua esposa, da vida do seu lar, eles tenham um encontro com Jesus. Não terceirize o serviço. Serviço não é terceirizado da paternidade. Não é para o pai, para a escola bíblica. Não é para a escola boa pagando. Não, meu irmão. A educação do filho e da filha é privilégio teu, é privilégio nosso, e a Deus seja a glória por isso. Louvado seja o Senhor. Agora a ironia é que o nome de Adonias significava Deus é o Senhor. E ele disse, um dia Davi viu aquele menino nascendo e falou, Deus é o Senhor. E largou o menino. Deus é o Senhor. Do mesmo jeito que fazemos, Deus é o Senhor, mas largamos. E deixamos o quê? O mundo vai criar. Que o mundo crie, irmãos. Mas que você, acima de tudo, discipline. No sentido de mostrar o que esse mundo terrível tem preparado para nós, para eles. De maneira que eles saibam, pelo menos, o caminho de volta. Que podem estar lá naquele lugar mais terrível, naquele ambiente mais vil da face da terra, mas que eles saibam um dia, papai e mamãe, um dia me ensinaram o caminho. Eu estou aqui por uma escolha própria, mas eu sei o caminho da casa do pai. O pai que o meu pai e a minha mãe serviram, foi um pai realmente maravilhoso, que cuidou da história deles. Louvado seja o Senhor. E para a gente terminar, chamando aqueles que assim se sentem tocados pelo Evangelho, por esse leão solto, a orarmos, o que eu vejo nesse texto que lemos, é que Cristo, o seu governo, é a antítese de tudo aquilo que a gente viu em Adonias. O que eu vi em Adonias? Veja bem, eu vi em Adonias que Adonias ele quer fazer uma festa, ele quer providenciar carros e cavaleiros, ele quer realmente gente para apoiar ele, mas que fala sim, nós estamos contigo. Ele não chama Natan, ele não chama aqueles que estão do lado do pai, ele chama gente que vai falar só para ele, nós estamos com você, nós fazemos parte da equipe. Ele não sabe, não quer ser contrariado, só que aí ele levanta uma festa, ele mola bois, mata bois, animais cevados, lá no lugarzinho chamado Zoelete, perto da fonte de Rogel. Ele chama os irmãos, todos os homens de Judá, mas a Natã, a Benaia, os valentes, Salomão, chamou não, porque todos não iriam apoiar. Ele sabia quem apoiava a intenção do coração dele. Lembrando Jeremias, igreja, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem, pois, o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço o coração. Nessa sala de oração aqui nessa noite, estamos aqui expondo o Deus que conhece o teu coração. Que fala de um homem chamado Davi, que tem uma missão para um filho chamado Salomão, mas que são homens mortais de um reino mortal, de um reino que teve fim, quando Jesus de Nazaré ocupou o trono de Davi. Porque na pessoa de Adonias você vê, guarde bem, um homem que quer se exaltar, que quer sentar no trono, mas quando você vai para os evangelhos, você vê Jesus de Nazaré, que ao invés de se exaltar, na linguagem de Paulo aos Filipenses no capítulo 2, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Mesmo sendo Deus, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. E servo de quem? Servo das crianças, como elas estavam aqui, serva de gente pobre, serva do sofredor, serva daqueles que eram os excluídos. E a Bíblia Sagrada diz que ele, sendo rico,
se fez pobre por amor a nós. Em Adonias você vê a rebeldia. Não vou falar com meu pai, eu vou fazer todas escondidas. É um homem que manifesta a rebeldia do seu coração. Mas em Cristo você vê um homem que é submisso à vontade do Pai. Pai, ó Pai, qual é a sua vontade? Que no momento crucial da sua vida, que diante de dores, ele queria perguntar para o Pai, a vontade do Pai. Um Cristo que você vê na vida de Adonias a elevada corrupção, diante do homem que quer lugar, coração obstinado, mas em Cristo você vê uma elevada humildade. De tal forma que ele diz assim para quem está aqui hoje sobrecarregado, cansado, já veio em tanto culto aqui na Ágape, já ouviu tanto pastor, tanta palavra, mas hoje chegou seu dia, meu irmão, onde o Senhor fala claramente de coisas íntimas contigo. E assim ele diz que Cristo você vê elevada humildade. E ele fala assim, ó, vinde a mim, você que está cansado, está falando para todo mundo que está cansado, mas não falou para mim, não falou para ele. Vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aleluia! E você vai achar, meu querido, descanso para o seu físico? Não, físico é cama. Você vai achar descanso para a sua alma, descanso para os traumas da sua vida, descanso para as suas lutas com filhos, descansos eternos em Deus. Aleluia! Aleluia! E em Adonias, o valor da exterioridade, da aparência, mas na pessoa de Cristo, você vê que nele não havia beleza, nem formosura. E Isaías, ao ver Cristo, ele disse assim, ele é homem de dores, e ele sabe o que é padecer. Muito diferente, irmãos, do que temos hoje ouvido como livro, porque a palavra é pura, limpa e faz contigo e comigo o quê? Como esse leão faz. Só há um caminho quando esse leão está solto, é se entregar e deixar ele te devorar. Devorar até o tutano de cada um de nós. Mas no fim, nasce um novo homem, nasce uma nova criatura. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Cante ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos